Disfarçado milionário convida a ex-namorada que aparece com menina idêntica a ele. Rodrigo Ventura estava prestes a realizar o sonho de muitos: casar-se com a deslumbrante Isadora em um luxuoso salão de festas em São Paulo. Os convidados, elegantemente vestidos, falavam sobre o clima perfeito da cerimônia, enquanto os arranjos florais exalavam um perfume paradisíaco. Mas quando as portas se abriram para revelar a noiva, tudo parecia se desmoronar em um instante. Surtos de murmúrios se espalharam pela sala. Olhos se voltaram e a atenção se fixou em uma figura familiar que surgiu abruptamente. Carla Mendes, sua ex-namorada. O que poderia ser apenas uma presença inesperada, logo se tornaria uma tempestade em sua vida. Com uma expressão de determinação, Carla se aproximou, puxando pela mão uma garotinha de cabelos cacheados e olhos brilhantes. Rodrigo, você precisa saber. Ela é Eva, sua filha, disse, a voz tremendo de emoção. O chão parecia ter desaparecido sob os pés de Rodri. O coração disparado, ele sentiu um nó na garganta, enquanto olhava para a menina que tinha um sorriso e traços que eram um espelho dele mesmo. O tempo parou. Isso não pode ser verdade, sussurrou ele, com a mente a 1000 por hora. Os convidados começaram a murmurar, alguns abismados, outros comentando sobre o escândalo revelado em um dia que deveria ser de celebração. O que antes era uma cerimônia promissora, agora se transformava em um espetáculo de drama. As risadas se perderam, e o tom festivo foi substituído pela tensão no ar. Rodrigo via sua vida de sucesso em risco. A pressão social era palpável. Todos estavam observando, julgando. A conexão com sua filha recém-descoberta fez seu coração se apertar. Ele nunca imaginou que essa responsabilidade poderia se infiltrar em sua carreira, que sempre foi sua prioridade. E agora, sua vida virou um mistério de como duas realidades poderiam coexistir. Nos primeiros dias após a revelação, Rodrigo e Carla acabaram estabelecendo umas pancaques na manhã de sábado, sorrisos sinceros da pequena Eva enquanto brincava no parquinho. Tudo parecia uma nova normalidade. E à medida que os laços se formavam, as barreiras entre eles começaram a se desmanchar. Mas ele não podia negar. Havia uma sombra pairando sobre essa nova vida. A notícia de que Carla recebera uma proposta para um trabalho em outra cidade era como uma bomba prestes a explodir. Rodrigo sentiu um desespero cravar com força em seu peito. Ele havia finalmente começado a entender o que significava ser pai, e agora poderia perdê-la. O medo o paralisava. As risadas e os momentos de afeto podiam ser apagados em um piscar de olhos. Ele se perguntava se a paternidade navegaria diretamente contra a vontade de Carla de seguir seu sonho. Enquanto sua mente se debatia entre a culpa e o desejo de proteger a nova família que formavam, um antigo segredo de Carla brotou. Rodrigo, ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carla olhou para Rodrigo, o olhar dela carregado de uma fraqueza que ele nunca tinha visto antes. Rodrigo, há coisas que você não sabe sobre mim. As palavras dela pairaram no ar, como uma nuvem pesada. Mas antes que ela pudesse continuar, um grito cortou o silêncio, ecoando pelas paredes do salão. Eva, cuidado! A voz de uma mulher conhecida irrompeu. Era a mãe de Isadora, que estava prestes a entrar na sala, com uma expressão de pânico.
Os convidados olharam confusos e o clima de tensão se intensificou. Rodrigo virou-se rapidamente, sua mente tentando processar o que estava acontecendo. O que poderia justificar um susto tão repentino? Eva, a garotinha que ele nunca soube que tinha, estava correndo em direção à mesa de doces, os olhos brilhando de excitação. Mas no caminho, ela escorregou e caiu. O tempo parecia desacelerar quando ele viu a menina se estatelar no chão, um impacto que fez seu coração saltar. Carla deu um passo à frente, gritando, mas a cena que se desdobrou a seguir foi ainda mais repentina. A queda da pequena Eva não foi a única coisa a captar a atenção de todos. De repente, o celular de Rodrigo começou a vibrar freneticamente no bolso. Ele o pegou e, ao olhar a tela, seu rosto tornou-se pálido. A mensagem que iluminou o dispositivo era de um número desconhecido. Rodrigo, o que foi? Carla olhou para ele com preocupação, enquanto a sala vibrava com uma mistura de alarme e confusão. O pânico era palpável. A pequena Eva chorava agora, e a mãe de Isadora começou a deixar seu lugar, a pressa em seu andar evidenciada pela expressão angustiada. A tensão se tornou insuportável. Rodrigo forçou-se a ignorar a mensagem, mas a mente dele era uma tempestade. Que segredo! O que mais ele não sabia? Seus olhos correram pela multidão, buscando respostas, mas não encontrou alívio. Rodrigo, precisamos conversar sobre Eva. Carla insistiu, o pânico na voz dela inconfundível. Ele sentiu o nó na garganta se apertar. Era uma conversa que ele não estava preparado para ter. E, enquanto seus sentimentos se tartamudeavam entre o medo e a responsabilidade, o estrondo de uma porta quebrando ao fundo fez com que todos olhassem. Um homem alto e sombrio, com um olhar ameaçador, invadiu o salão, interrompendo tudo. Rodrigo! A voz dele era como um trovão. Eu sei tudo sobre você e sua nova vida. O ambiente ficou silencioso. As pessoas sussurravam entre si, algumas tentando entender o que estava acontecendo. Outros apenas atônitos. Esse homem estava trazendo mais tumulto. Rodrigo sentiu uma onda de pânico. O que você quer? O desafio saiu rápido, carregado de tensão. Mas em seu interior, ele sabia. A revelação não estava apenas mais próxima do que pensava, mas agora parecia estar ali, batendo a porta, prestes a desmoronar toda a frágil estrutura que ele tentava construir. Os olhos de Carla estavam fixos nele, implorando por uma explicação, enquanto Eva, ainda no chão, olhava confusa. A sala estava repleta de incertezas e vozes apagadas. Rodrigo percebeu que cada pessoa ali precisava saber. O que nenhum deles sabia era que essa invasão não marcava apenas uma nova fase de sua vida, mas o início de um jogo onde cada peça poderia revelar mais segredos do que qualquer um poderia imaginar. Com a respiração presa, Rodrigo sentiu um arrepio no corpo. Ele estava prestes a perder todo o controle da sua vida. E a única pergunta que batia em sua mente era: até onde você iria para proteger o que ama? E a resposta a essa pergunta, ele tinha certeza, mudaria tudo. Rodrigo estava paralisado. O homem sombrio diante dele parecia ter saído de um pesadelo. A sala, antes cheia de sussurros. Eu sei tudo sobre você e sua nova vida, ele repetiu com uma voz calma, mas cheia de intenção. O olhar de Rodrigo passou por Carla, que parecia cada vez mais perdida, e por Eva, que ainda estava no chão, com lágrimas nos olhos. Nesse momento, uma faísca de adrenalina fez Rodrigo mover os pés. Quem é você? Ele desafiou, sua voz tremendo, mas firme. O homem se aproximou, os olhos dele brilhando, com um misto de raiva e satisfação. Meu nome é Miguel. E você não sabe o que está prestes a perder. Cada palavra era como um golpe.
Rodrigo sentiu seu estômago revirar. Perder? O que você... Ponto. Ele não conseguiu concluir a frase quando o celular no seu bolso vibrou de novo, quase que em resposta à ameaça que pairava no ar. O homem deu um sorriso sombrio. Não se preocupe, seu segredo será revelado em breve. Muito em breve. A multidão começou a murmurar. As expressões variavam de espanto a compaixão. A mãe de Isadora, agora paralisada, olhava para o marido, que estava a um passo da reviravolta. Rodrigo, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tremendo. O próprio Rodrigo não sabia como responder. Então, um grito estridente cortou o ar. Eva! Uma mulher entrou correndo, seus cabelos desgrenhados, pálida como se tivesse visto um fantasma. Rodrigo franziu a testa, reconhecendo a figura. Era Ana, sua irmã mais velha, que havia desaparecido anos atrás em circunstâncias misteriosas. O que você está fazendo aqui? Rodrigo não conseguiu esconder a surpresa. Rodrigo, precisamos ir agora! Ela gritou, a voz carregada de desespero. Eles estão vindo atrás de nós! O olhar de Ana era um misto de pânico e urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. O ar ficou denso. Miguel riu, um riso frio que passeou pela sala. Você achou que poderia apenas esconder tudo, não é? Sua família não é quem você pensa que é. A frase reverberou e todos pareceram prender a respiração. Rodrigo sentiu a pressão subindo em seu peito. Como assim, sua família? Quem é você, realmente? Carla perguntou, a voz falhando. Quem era esse homem que parecia saber tudo? O que você quer de nós? Eu só quero que a verdade venha à tona. E a verdade vai doer, Rodrigo. Ele se virou para a multidão. A verdade sobre quem você realmente é. A verdade sobre Eva. Rodrigo sentiu seu coração disparar. Ele balançou a cabeça, tentando compreender. O que Miguel queria dizer? Antes que pudesse articular qualquer resposta, Ana tomou a frente. Rodrigo, não confie nele. Ele sabe coisas que não sabe sobre nós. A confusão e o pânico se espalharam, como se um nevoeiro estivesse se instalando ali. Ninguém sabia quem era o inimigo, e o verdadeiro inimigo poderia estar mais perto do que se imaginava. Miguel apenas sorriu e, num movimento rápido, começou a tirar do bolso um envelope. Aqui está, disse ele, erguendo a mão diante da assistência. Essa é a verdade que vocês não querem ver. Rodrigo tentou avançar, a sensação de urgência intensificando. Mas antes que pudesse alcançá-lo, Miguel jogou o envelope para trás, entre os convidados que estavam em estado de choque. O que havia naquele envelope? Os murmúrios se tornaram gritos. As pessoas começaram a se afastar, a tensão aumentando a cada segundo. Vá! Ana gritou para Rodrigo, enquanto segurava Eva, agora se levantando do chão, os olhos ainda marejados. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. A sala estava em caos. Todos olhavam para Rodrigo, esperando que ele ainda tivesse o controle, mas a realidade começava a desmoronar. Seu coração pulsava no ritmo do alarme que ecoava dentro dele. Ele percebeu, finalmente, que estava prestes a se confrontar com algo que poderia mudar tudo. Rodrigo, venha! Carla chamou, mas o eco da voz dela se misturava à confusão crescente. Até onde você ousaria ir? Miguel sussurrou, agora ao seu lado. Você vai descobrir que, às vezes, o que mais amamos é a maior mentira que contamos a nós mesmos. Rodrigo parou. Ele estava em uma encruzilhada, com tudo se desvendando ao seu redor. O que aquela revelação significava para sua vida e sua nova família? A única coisa que restava era a dúvida e uma urgência quase palpável. A verdade estava próxima, e a única certeza era que nada seria como antes. Rodrigo estava paralisado. O homem sombrio diante dele parecia ter saído de um pesadelo.
A sala, antes cheia de sussurros curiosos, agora ficou em um silêncio constrangedor. Todos aguardavam a próxima fala, como se a tensão pudesse ser cortada como uma faca. Eu sei tudo sobre você e sua nova vida, ele repetiu, com uma voz calma, mas cheia de intenção. O olhar de Rodrigo passou por Carla, que parecia cada vez mais perdida, e por Eva, que ainda estava no chão, com lágrimas nos olhos. Nesse momento, uma faísca de adrenalina fez Rodrigo mover os pés. Quem é você? Ele desafiou, sua voz tremendo, mais firme. O homem se aproximou, os olhos dele brilhando com um misto de raiva e satisfação. Meu nome é Miguel, e você não sabe o que está prestes a perder. Cada palavra era como um golpe. Rodrigo sentiu seu estômago revirar. Perder? O que você... Ele não conseguiu concluir a frase quando o celular no seu bolso vibrou de novo, quase que em resposta à ameaça que pairava no ar. O homem deu um sorriso sombrio. Não se preocupe. Seu segredo será revelado em breve, muito em breve. A multidão começou a murmurar. As expressões variavam de espanto a compaixão. A mãe de Isadora, agora paralisada, olhava para o marido, que estava a um passo da reviravolta. Rodrigo, o que está acontecendo? Ela perguntou, a voz tremendo. O próprio Rodrigo não sabia como responder. Então, um grito estridente cortou o ar. Eva! Uma mulher entrou correndo, seus cabelos desgrenhados, pálida como se tivesse visto um fantasma. Rodrigo franziu a testa, reconhecendo a figura. Era Ana, sua irmã mais velha, que havia desaparecido anos atrás, em circunstâncias misteriosas. O que você está fazendo aqui? Rodrigo não conseguiu esconder a surpresa. Rodrigo, precisamos ir agora! Ela gritou, a voz carregada de desespero. Eles estão vindo atrás de nós. O olhar de Ana era um misto de pânico e urgência, como se o tempo estivesse se esgotando. O ar ficou denso. Miguel riu, um riso frio que passeou pela sala. Você achou que poderia apenas esconder tudo, não é? Sua família não é quem você pensa que é. A frase reverberou e todos pareceram prender a respiração. Rodrigo sentiu a pressão subindo em seu peito. Como assim, sua família? Quem é você, realmente? Carla perguntou, a voz falhando. Quem era esse homem que parecia saber tudo? O que você quer de nós? Eu só quero que a verdade venha à tona. E a verdade vai doer, Rodrigo. Ele se virou para a multidão. A verdade sobre quem você realmente é. A verdade sobre Eva. Rodrigo sentiu seu coração disparar. Ele balançou a cabeça, tentando compreender. O que Miguel queria dizer? Antes que pudesse articular qualquer resposta, Ana tomou a frente. Rodrigo, não confie nele. Ele sabe coisas que não sabe sobre nós. E então, o inesperado aconteceu. Miguel riu ainda mais, como se estivesse esperando por aquele momento. Você sabe, Ana, que alguns segredos são mais profundos do que parece. E outros, como você, têm formas de voltar. E então, ele gesticulou dramaticamente, como se estivesse apresentando um show. Por exemplo, vocês não sabem que Eva é a chave para tudo isso? O choque na sala era palpável. Eva, o que você está dizendo? A voz de Rodrigo mal saía. Ele estava atordoado. Ana olhou para ele, seus olhos cheios de lágrimas, e então voltou-se para Miguel. Você não pode dizer isso. Não pode. Eva, confusa entre as palavras e lágrimas, parou de chorar e olhou para o homem. O que você quer dizer com isso? Sua voz era apenas um sussurro, mas ecoava como um trovão no silêncio. Eu quero que todos saibam que a verdade não pode ser escondida. Miguel respondeu, levando as mãos à boca como se estivesse prestes a soltar uma bomba. A verdade que você escondeu de Rodrigo por anos. A verdade sobre a origem de Eva e o que ela representa para você, Rodrigo. O rosto de Rodrigo se contorceu,
Ele mal conseguiu engolir a onda de emoções que subia dentro dele. Ana, o que ele está dizendo? O que está acontecendo? Ele se virou para sua irmã, buscando respostas em seu olhar perdido. O que é verdade, Ana? Carla pediu, enquanto os murmúrios começavam a se intensificar. A sala agora era um campo de batalha emocional. Os rostos das pessoas estavam preenchidos por confusão e medo. Miguel fez uma pausa, aproveitando o momento. Eva é a filha que você nunca soube que tinha, Rodrigo. Mas aqui está o verdadeiro golpe. Ela não é apenas sua filha. Ela é reencarnação de seus ancestrais, e seu sangue carrega um legado que você precisa proteger. Os olhos de Rodrigo se alargaram, a descrença dominando seus sentidos. Cada palavra de Miguel era como uma facada em seu coração. Você tá louco! Ele gritou. Mas a dúvida começou a se alojar na mente dele. O caos se espalhou e as pessoas começaram a se afastar, sussurrando. A pressão era tão intensa que Rodrigo podia sentir a respiração falhar. A sala, que antes era palco de celebrações, havia se transformado em um verdadeiro cenário de filme de terror. Ana, com lágrimas nos olhos, gritou: Rodrigo, nós precisamos sair daqui! É uma armadilha! Rodrigo sentia o mundo desabar ao seu redor. Ele se virou para Eva, que estava pálida, e depois para Ana, sem saber o que fazer, preso entre a força das palavras de Miguel e a dor da revelação. No mesmo instante, outro celular começou a vibrar em seu bolso. Desta vez, o toque era mais intenso, como se estivesse chamando por ele. Miguel olhou para Rodrigo, um sorriso triunfante. Vamos, Rodrigo. Aceite a verdade ou perca tudo. Rodrigo estava em precipício. O que ele decide fazer? A única certeza era que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. E ele tinha que escolher, com urgência. Rodrigo estava em um precipício. O que ele decide fazer? A única certeza era que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar. E ele tinha que escolher, com urgência. O clima estava pesado, quase insuportável. Ana estava a seu lado, agitada. Rodrigo, precisamos sair agora! Olha o que está acontecendo! Mas ele estava paralisado. O olhar de Miguel o atravessava. Algo nesse homem o deixava inquieto, como se ele escondesse mais do que estava revelando. Eva é a chave. A ligação entre vocês e um passado que vocês prefeririam esquecer. Miguel continuou, um sorriso diabólico estampado no rosto. As palavras dançavam no ar como fogo, queimando cada vez mais forte. Rodrigo olhou para Eva, que estava a poucos passos de distância. O rosto redondo e inocente, agora marcado pela confusão. O que ele poderia perder? O que Miguel realmente sabia? Ana, percebendo a hesitação do irmão, agarrou o braço dele. Rodrigo, não escute esse homem. Ele quer você e Eva no meio de um jogo que não entendemos. O desespero tomou conta da voz dela. Mas Rodrigo não sabia se deveria acreditar nela ou no homem sombrio. E foi nesse momento de pressão que algo inesperado aconteceu. Um grupo de pessoas entrou pela porta dos fundos do salão, gritando: Cai fora! Sai agora! Um dos homens estava com um crachá em destaque, gritando ordens como se estivesse no comando de uma operação de resgate. Era o que parecia, até que ele olhou em direção a Rodrigo. Rodrigo Ventura, você precisa vir conosco! A multidão começou a se agitar. O pânico estava diretamente no ar. Os olhares se voltaram sob os novos chegados, e Miguel, em vez de se intimidar, pareceu se alegrar. Ele sorriu mais uma vez, um sorriso vitorioso. Você não pode sair, Rodrigo. Eles não sabem quem você realmente é. A confusão tomou conta. A sala estava em um turbilhão. A verdade estava se desenrolando diante de seus olhos, e por um momento tudo ficou em câmera lenta. Rodrigo! A voz de Ana estava desesperada. Não é seguro! Eles estão aqui por você e você precisa ouvir! Mas as palavras dela se perderam em meio ao clamor.
A adrenalina correu nas veias de Rodrigo. Como assim ele era o centro de tudo isso? Miguel não se conteve e se virou para os recém-chegados. Chegou a hora, Rodrigo. Eles estão aqui para levá-lo de volta, não para salvá-lo. O estômago de Rodrigo se virou. Levá-lo de volta? Para onde? O quarteto rapidamente contornou Miguel e dirigiu-se a ele, parecendo mais temerosos do que determinados. Rodrigo, não podemos ficar aqui. Eles não vão parar até que você fuja. Eu não irei. Você está me ameaçando. Rodrigo gritou de volta, confuso, angustiado. Um misto de medo e raiva borbulhava dentro dele. Miguel, em sua postura relaxada, olhava agora para Rodrigo, uma glória em sua expressão. Rodrigo, você não sabe o que está acontecendo. Você é muito mais do que imagina. Esse jogo começou há muito tempo. E agora, com Eva no meio, tudo se intensifica. O que você quer dizer com isso? Rodrigo ofegou, mais intrigado do que nunca. Eva estava a poucos passos dele, os pequenos braços cruzados, parecendo um pouco mais corajosa do que ele. Você tem um legado que precisa ser honrado. Eva, ela não é só uma criança. A verdade é mais profunda do que você sabe. E se você não se mover logo, poderá perdê-la para sempre. Miguel finalmente admitiu, e a sala pareceu esvaziar. A intensidade das palavras vibrando contra as paredes. A multidão estava em choque, murmurando entre si. Rodrigo sentiu as pernas bambas. Quão longe ele estava disposto a ir por aquilo. O passado começava a ser desenterrado, e algo dentro dele pulsava em resposta. Era sua vida que estava em jogo, e ele tinha que decidir rapidamente o que fazer. Ele olhou para Eva, que estava agora olhando com uma mistura de pena e esperança. Rodrigo, você precisa acreditar na verdade. Se não fizer isso, todos estarão perdidos. As palavras dela cortaram como uma faca, mas ele começava a perceber que a única escolha que realmente tinha era se arriscar em busca da verdade. De volta para onde? Ele conseguiu perguntar, enquanto o grupo avançava um passo mais perto. O que estaria à sua espera? E seria realmente seguro? O tempo estava se esgotando, e com o coração na boca, ele sentiu que sua vida estava prestes a mudar ainda mais uma vez. Rodrigo estava em um precipício. O que ele decide fazer? A única certeza era que tudo o que ele conhecia estava prestes a desmoronar, e ele tinha que escolher com urgência. O clima estava pesado, quase insuportável. Ana estava a seu lado, agitada. Rodrigo, precisamos sair agora. Olha o que está acontecendo. Mas ele estava paralisado. O olhar de Miguel o atravessava. Algo nesse homem o deixava inquieto, como se ele escondesse mais do que estava revelando. Eva é a chave. A ligação entre vocês e um passado que vocês prefeririam esquecer. Miguel continuou, um sorriso diabólico estampado no rosto. As palavras dançavam no ar como fogo, queimando cada vez mais forte. Rodrigo olhou para Eva, que estava a poucos passos de distância. O rosto redondo e inocente agora marcado pela confusão. O que ele poderia perder? O que Miguel realmente sabia? Ele sentia as mãos suadas e o coração batendo acelerado. Ana, percebendo a hesitação do irmão, agarrou o braço dele. Rodrigo, não escute esse homem. Ele quer ver você e Eva no meio de um jogo que não entendemos. O desespero tomou conta da voz dela, mas Rodrigo não sabia se deveria acreditar nela ou no homem sombrio. De repente, um barulho estrondoso interrompeu a conversa. A porta se abriu com força e uma figura conhecida entrou. Era o pai de Rodrigo, Alberto, que todos acreditavam estar fora da cidade. Ele estava ofegante. A expressão dele era de pânico. Rodrigo, saia daqui agora! O choque na sala era palpável. Rodrigo se virou, sua mente girando. O pai, que sempre esteve distante, agora parecia pronto para proteger o filho a qualquer custo. O que está acontecendo? Rodrigo perguntou, sua voz tremendo, incapaz de compreender. Alberto olhou para Miguel,
um ódio contido nos olhos. Você! O que fez com nossa família? A raiva na voz dele era explosiva e todos na sala sentiram a tensão aumentar. Miguel riu, se divertindo com a confusão. Você não me entende, Alberto. A verdade que você teme está prestes a ser revelada. E ela envolve mais do que você imagina. O tom de Miguel era provocante, como se estivesse prestes a soltar uma bomba. Rodrigo olhou de Miguel para o pai, buscando respostas. Pai, o que ele quer dizer? Nesse instante, a mãe de Rodrigo, Fernanda, entrou correndo, com lágrimas nos olhos. Alberto, o que você está fazendo aqui? Precisamos fugir! Ela estava tão assustada que mal conseguia falar. O mundo de Rodrigo estava derretendo. Ele olhou para Ana, que estava tão confusa quanto ele. Fugir de quê? Ele não conseguia compreender. Da verdade! Gritou Miguel, enquanto dava um passo à frente. A verdade que foi enterrada e que irá arrastar todos vocês. E então o impensável aconteceu. Alberto olhou para Fernando e, com um movimento rápido, puxou um objeto de dentro do paletó. Uma pistola. O clima na sala gelou. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Pai, não! Não se aproxime dele! Isso não é o que parece! Alberto gritou, enquanto Miguel o olhava com um sorriso vestido de prazer, como se soubesse que provocara essa reação. Você está prestes a ver seu mundo desabar em frações. Eva, ainda ao lado de Rodrigo, olhava com olhos grandes e assustados. O que está acontecendo, papai? A voz dela era apenas um sussurro, e Rodrigo percebeu que aquela criança pequena estava imersa em um pesadelo que ela não podia entender. A tensão acelerou. Miguel agora estava confiante, como se tivesse o controle da situação. Rodrigo, você precisa escolher sua família ou a verdade que pode te destruir. Ele estendeu a mão, apontando para o envelope que havia jogado antes. A sala estava dividida entre o que conheciam e um segredo obscuro que estava prestes a vir à tona. Pai, baixa isso! Rodrigo gritou, a adrenalina correndo por suas veias, um impulso de defesa. Ele estava ali, à beira de um abismo emocional e físico. O que Alberto escondia? O que a verdade realmente significava? E, mais importante, a quem ele poderia proteger? Os olhares se cruzaram estrelados na confusão, enquanto a sala vibrava com promessas não ditas e segredos perigosos. Rodrigo sentiu que a escolha estava em suas mãos. O que ele realmente conhecia sobre sua própria família? A única certeza era que tudo poderia se desmantelar a qualquer momento. E antes que pudesse entender as consequências, um tiro ecoou na sala. O tiro ecoou pela sala, um som ensurdecedor, que cortou a tensão como uma faca. Todos prenderam a respiração, os olhos arregalados, incapazes de processar o que estava acontecendo. O coração de Rodrigo disparou. Ele viu o olhar de seu pai, que estava paralisado, o rosto branco como um lençol. O pânico tomou conta. Ele precisava entender, precisava saber. Pai, não! Foi tudo o que conseguiu gritar. Mas a sala parecia estar em câmera lenta. Miguel apenas sorriu, um sorriso que fazia o sangue de Rodrigo ferver. Ele não havia disparado. Ao invés disso, Alberto olhou por cima do ombro, confundido, e deixou o revólver escorregar de suas mãos. O estrondo foi estrondoso, mas o verdadeiro eco estava no que Miguel dissera. Rodrigo, você não sabe. Miguel começou a rir, um riso frio e profundo. Você não sabe o que está por trás de tudo isso. Você sempre foi o pilar, a peça central dessa peça. Do que você está falando? A voz de Rodrigo saiu como um sussurro, atravessada pela dor. O olhar de Miguel agora tinha um quê de demônio, camada por camada de intenções ocultas, e ao mesmo tempo ele manteve o olhar fixo em Eva, que estava paralisada entre o choro silencioso e a confusão.
A tensão aumentou, e antes que alguém pudesse reagir, Alberto caiu de joelhos, a mão em sua cabeça. O que está acontecendo, Miguel? O que você sabe sobre a nossa família? E foi então que uma luz de compreensão brilhou nos olhos de Miguel. Ele sabia que a hora de revelar todo o jogo havia chegado. Alberto, você enganou a todos nós. Você e Fernanda sempre mantiveram a verdade escondida. Cale a boca! Gritou Alberto, enquanto a verdadeira gravidade da situação começava a desmoronar diante dele. Não! Miguel gritou, a voz elevada. Seu segredo está prestes a ser exposto. Rodrigo, você tem que entender. Eva é o que sempre precisaríamos temer. O que ela é não é algo que podemos ignorar. Os olhares se voltaram para Eva, que agora olhava para todos com uma expressão perplexa, quase assustadora. Chega! Rodrigo se insurgiu, a voz ferida e firme. O que você está dizendo? Um nó começou a se formar em sua garganta. Ele não queria crer em nada disso. O que poderia ser tão devastador? Miguel se aproximou. Eva não é apenas uma criança, Rodrigo. Ela é parte de algo maior. Algo que você tem que aceitar. Você e Alberto são. Mas, antes que pudesse terminar, um tremor percorreu a sala. A porta se abriu bruscamente e uma mulher entrou, a respiração ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. Era Fernanda, a mãe de Rodrigo. Mãe! Ele exclamou, e o olhar de Alberto se iluminou com alívio. Mas logo foi obscurecido pela confusão. O que você está fazendo aqui? Ela olhou ao redor, percebendo o caos e os rostos marcados de desespero. Precisamos falar, agora! As palavras saíram como um sussurro, mas tinham o peso de uma pomba. A atmosfera ficou ainda mais densa. Você não pode estar aqui. Alberto se levantou, preocupado. Precisamos nos proteger. Os segredos precisam ser revelados, ela afirmou, enfrentando o marido. Toda a verdade precisa vir à tona. Rodrigo não sabia se estava sonhando ou vivendo um pesadelo. O que você está escondendo de mim? Sua voz tremeu. Ele sentia o chão se abrir sob seus pés. O que você sabe sobre Eva? E foi aí que Fernanda olhou fundo nos olhos de Rodrigo, como se estivesse fazendo um sacrifício. Rodrigo, Eva é a ligação com o nosso passado. Você é o herdeiro de um legado que não pode ser ignorado. Rodrigo estava estupefato. As palavras da mãe eram como um murro no estômago. Que envolva o quê? Perguntou lentamente, enquanto os rostos ao seu redor se tornaram sombras. Miguel sorriu, pois a porta estava escancarada agora. Algo que envolve escolhas, traições e o verdadeiro significado de família. Mas mais importante, existe um perigo escondido em seu sangue, que fará todos ao seu redor se voltarem contra você. O coração de Rodrigo disparou. Ele via a expressão de Eva mudar, lágrimas escorrendo por seu rosto pequeno. Mãe, o que está acontecendo? Fernanda começou a chorar. Eu não queria que você soubesse, mas é hora de você decidir a quem você realmente pertence. E com isso, uma tempestade de emoções irrompeu no salão. Um choque que desafiava tudo que Rodrigo conhecia. Agora, a pergunta era: até onde ele iria para desvendar a verdade e proteger o que amava? Qual o custo dessa descoberta? Tudo o que restava era uma incerteza abrasadora cercando o futuro. Rodrigo estava estupefato. A revelação da sua mãe, Fernanda, pairava no ar como um peso impossível de ignorar. Ele sentiu o coração na boca. O mundo ao seu redor subitamente parecia um borrão. O que você está escondendo de mim? Ele repetiu, a voz um misto de dúvida e desespero. A verdade sobre Eva, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela é parte de um legado que não podemos ignorar. E você é o único que pode protegê-la. Miguel sorriu de um jeito sinistro, como se estivesse satisfeito. Ah, finalmente, a verdade começa a emergir. Ele se virou para Rodrigo, os olhos brilhando com uma malícia doentia.
Você está prestes a descobrir quem realmente é. O ar ficou denso. Cada segundo parecia uma eternidade. As pessoas na sala começaram a sussurrar, o pânico crescendo. Rodrigo olhou para Eva, que estava pequena e assustada, como se pudesse sentir a intensidade da pressão. Seu coração batia forte, tão rápido que ele mal conseguia pensar. De repente, um ruído estrondoso soou do lado de fora. A porta principal do salão se abriu de forma brusca e a figura de um homem entrou correndo. Ele estava ofegante, com um olhar frenético, e assim que entrou, todos na sala se voltaram para ele. Era Jorge, um amigo de longa data de Rodrigo, mas ele estava diferente. A expressão no rosto dele dizia que algo estava muito errado. Rodrigo, não se aproxime dele! Jorge gritou, antes que pudesse ser interrompido. O ambiente parecia estar em chamas de tensão. Miguel, no entanto, apenas risos provocativos escapavam dos lábios dele. Rodrigo estava perdido. O que está acontecendo? Perguntou, tentando entender a cena que se desenrolava. A sua vida, tudo o que você pensa que sabe, está prestes a desmoronar. O que Miguel está dizendo é apenas a ponta do iceberg. Jorge ofegou, a voz tensa. Ele foi até Rodrigo e segurou seu braço. Eu não queria que você soubesse assim, mas você precisa ver isto. Miguel olhou para Jorge com desdém. Você não pode impedir o inevitável, Jorge. A verdade está aqui, e Rodrigo deve escutá-la. Rodrigo sentia o estômago revirar, mas Jorge não estava nem um pouco disposto a recuar. Eva pode não ser quem você imagina, Rodrigo. Essas palavras fez o coração de Rodrigo parar por um segundo. O que ele queria dizer? Não, não pode ser. Ele olhou para Miguel, que mantinha um sorriso falso. O que você fez? O que eu fiz? Eu apenas estou deixando que o tempo revele o que já estava oculto, Rodrigo. Respondeu Miguel, rindo. A verdade sobre a sua família é mais sombria do que você jamais imaginou. Neste instante, Jorge puxou algo do bolso, um pendrive. Rodrigo, com você. O que está aqui pode mudar tudo. Ele pressionou aquilo nas mãos de Rodrigo, que sentiu o peso das palavras não ditas. Não! Não estou pronto! Rodrigo fugiu do olhar curioso de todos, seus pensamentos girando. Ele não sabia se deveria confiar. Mas Jorge continuou. Você precisa ver. O seu futuro e o de Eva dependem disso. E foi quando tudo mudou. Uma explosão intensa ecoou do lado de fora, sacudindo o salão. As luzes piscaram e o caos se espalhou. Os convidados gritaram e correram para todos os lados. O pânico era palpável. Rodrigo sentiu um frio na espinha quando percebeu que, no tumulto, uma figura se apresentou na porta. Era uma mulher, com um capuz cobrindo o rosto. Ela avançou. A presença dela tão intensa que fazia a sala inteira paralisar. Rodrigo! Ela gritou, a voz ecoando com uma autoridade que congelou o sangue. O que você está fazendo aqui? Temos que sair agora! A multidão olhava para ela confusa. Quem é você? Rodrigo perguntou, a tensão envolvendo-o. Ela puxou o capuz para trás, revelando um rosto inesperado. Sou a sua mãe, ela declarou, e a sala caiu em um silêncio embasbacado. O que ele ouvira? Rodrigo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Como assim? A mulher que ele sabia que era sua mãe estava bem ali. E agora, mais do que nunca, o que ele pensava saber sobre sua própria vida parecia uma ilusão. A revelação era avassaladora. Tudo o que ele conhecia, cada verdade que pensou ser sólida, desmoronava. Você não pode ser! Rodrigo balbuciou enquanto a nova mãe dele olhava com uma intensidade que o deixava paralisado. E com isso, uma verdade ainda mais profunda, uma onda de confusões, um mundo sem fim
estava prestes a se desdobrar diante dele. E ele só sabia de uma coisa: nada, absolutamente nada, seria como antes. A única certeza era que as respostas eram mais devastadoras do que ele realmente queria. Rodrigo estava estupefato. Você não pode ser. As palavras dele pareciam se chocar contra o ar pesado do salão. Aquela mulher diante dele, a figura que sempre foi uma ideia distante do passado, agora o encarava com um misto de determinação e uma tristeza profunda. A sua mãe. Fernanda, com os olhos marejados, respirou fundo, como se estivesse vivendo uma tempestade. Rodrigo, tenho que te contar. A verdade sobre você e Eva é mais sombria do que parece. O pânico pintava seu rosto. E o olhar em seu rosto estava carregado de anos de segredos. Nunca foi só sobre nós, sobre o que fizemos para mantê-lo seguro. Miguel, entre os dois, observava com um sorriso vitorioso, como um gato que acabou de pegar um passarinho. Vejo que as verdades estão finalmente sendo reveladas. Mas isso é apenas o começo, Rodrigo. O que você está falando? Rodrigo questionou, a voz embargada, o coração enquanto tentava entender. Ele estava em um pesadelo e a única coisa que queria era acordar dele. O que isso tem a ver com a nossa família? Miguel tornou a falar, a voz dele um veneno. Vamos lá, Rodrigo. Você não percebe? Eva é especial. A nossa linhagem é ancestral. Ela é o que resta de um legado que está sendo caçado. A sala estava em silêncio, as palavras se espalhando como fumaça. A tensão despontava na multidão. E de repente um grito cortou o ar. Cuidado! Era Jorge, seu amigo, que avançou para o grupo com uma expressão de horror estampada no rosto. Seu olhar estava fixo em algo atrás de Rodrigo. Rodrigo, saia daí! Rodrigo se virou, mas já era tarde. A mulher de capuz que tinha entrado antes, agora estava a poucos passos, seus olhos fixos na pequena Eva. Rodrigo gritou, mas o tempo parecia esticar, a gravidade da situação o prendendo no lugar. Com um movimento ágil, a mulher retirou o capuz, revelando um rosto familiar. Era a Ana, sua irmã mais velha. Mas diferente de antes, havia uma frieza que lembrava os olhos de Miguel. Você não pode ficar! Ana gritou, o tom da voz desesperado, mas a intensidade em seus olhos sugeria algo diferente. Esa precisa de proteção, e você não pode interferir no que está acontecendo. Rodrigo sentiu o chão sob seus pés tremer. Você está do lado dele? A incredulidade tomava conta dele, um nó na garganta. Miguel, atrasado, se divertia com a troca. Viu isso, Rodrigo? As peças estão finalmente se movendo. Rodrigo! Jorge chamou de novo, mas o ruído ao redor se intensificou. As vozes de espectadores aumentavam, carregadas de choque. Você não sabe o que está prestes a acontecer. No momento seguinte, tudo mudou. A multidão se ergueu e todos olharam para uma porta que se abria com força. Duas figuras entraram. Um homem e uma mulher, ambos com um semblante ameaçador. Estamos aqui para levar você! Gritaram em uníssono, seus olhos afiados como facas. Rodrigo sentiu a adrenalina subir. Levar quem? A mulher se aproximou, seus olhos gélidos fixos em Rodrigo. Você e a criança. Não podemos deixar que a linhagem continue. Ana, agora, com o olhar de quem sabia algo que ninguém mais sabia, replicou. Rodrigo, você não entende. Eles vieram porque o que você tem é como uma maldição. E, antes que ele pudesse refletir, um do grupo que acompanhava os novos entrados deu um passo à frente, tirou uma arma e apontou na direção de Miguel. O jogo acabou. Ele disse, a voz soando como um trovão. Rodrigo ficou sem palavras, em estado de choque. Não! Gritou Jorge, mas o tiro ecoou na sala e tudo pareceu parar. O impacto foi brutal
e a cena se desenrolou lentamente para Rodrigo, a realidade desmoronando em cima dele. Miguel caiu para trás, sem vida, e o rosto de todos ao seu redor estava paralisado pelo terror. Rodrigo! Ana chamou, mas a voz dela soava distante. Ele estava perdido em um mar de confusão e dor. A tensão na sala era agora palpável. Cada pessoa estava em um estado de choque. O que significava aquela morte? O que isso significava para ele, para Eva, para tudo? Com um último olhar sobre a cena caótica ao seu redor, Rodrigo percebeu que a verdade estava a um passo de se desfazer completamente. Fracassaria se não fosse rápido. O que ele faria agora? Ele sentia que o mundo inteiro estava prestes a mudar novamente. Rodrigo ficou paralisado. O tiro tinha ecoado, mas não era só isso. Miguel caíra ao chão, a vida esvaindo-se dele em um instante. A confusão se transformou em caos. As pessoas gritaram, muitas correram para as saídas, e a sala logo se encheu de murmúrios assustados. Ele olhou para a irmã, mas Ana já tinha se afastado, apavorada, e Jorge estava ao seu lado, tentando proteger Eva, que estava aterrorizada e chorando. No. Rodrigo murmurou, sua mente girando sem rumo. A imagem de Miguel caído, a expressão de satisfação desaparecendo, ficou gravada em sua memória. O que está acontecendo? Ele se perguntou, a realidade desmoronando ao seu redor. O que foi que eu me meti? Alberto, seu pai, parecia estar em choque. Ele caiu de joelhos, a mão na cabeça, enquanto Fernanda, a mãe, puxá-lo para longe do tumulto. Rodrigo! Ela gritou. E ele sentiu a urgência em sua voz. Ele queria correr para ela, mas a cena à sua frente o impedia de se mover. E então toda a raiva, toda a insegurança, tudo que ele havia reprimido dentro dele começou a brotar. Chega! Rodrigo gritou, a voz forte, olhando nos olhos de Jorge, que segurava a Eva com carinho. Mas o olhar de Jorge era de quem sabia que as sombras não estavam completamente afastadas. Precisamos ir, agora. Ele puxou Eva em direção à saída, sentindo o olhar de sua mãe nas costas. Por favor. Não. Não podemos deixar a verdade para trás, Fernanda implorou. Mas o que mais Rodrigo precisava agora era de segurança, de escapar daquele pesadelo. Com o coração batendo forte, ele forçou seu caminho para fora do salão. A mente dele estava um turbilhão, mas uma única frase ecoava em sua cabeça. Eva é a chave. Então, por que ele sentiria que estava perdendo a batalha? Ele olhou para a menina, a pequena que agora era tudo para ele. Você é minha, e eu vou te proteger a qualquer custo. Na correria para fora, ele não conseguia ignorar as vozes atrás dele. Miguel estava caído, mas a verdade não se acabava ali. Rodrigo, a verdade não pode ser escondida, ecoou a voz desesperada enquanto eles se afastavam. Rodrigo sentiu um aperto no coração, mas não podia voltar. Não agora. Do lado de fora, a noite estava iluminada pelas luzes de emergência dos carros da polícia. Eles chegaram mais rápido do que ele pensava, e os gritos de pânico eram trocados por ordens. Ao olhar para a cena, Rodrigo se deu conta de que sua vida nunca seria a mesma. Se a verdade sobre Eva e sua família ainda estivesse a cavar um buraco no passado, que segredos ainda estavam enterrados? Enquanto ele levantava a pequena até o olhar dela, Rodrigo fez uma promessa silenciosa. Vou descobrir a verdade. Nós vamos descobrir juntos. Mas a incerteza ainda pairava no ar. O que estava por vir? Que segredos estavam escondidos, não apenas na vida dele, mas envolvendo todos aqueles que o rodeavam? Com Eva em seus braços, ele deu um passo à frente, mas a dúvida se instalou. Como lidar com tudo isso? E no meio de tanta incerteza, a voz de Miguel ainda ecoava em sua mente.
A sombra do que aconteceu estava longe de se dissipar, e os verdadeiros desafios ainda estavam por vir. E agora eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas vejam essa incrível trama. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Você precisa se inscrever agora.